Chegamos em Antonina, no Paraná, bem no período que acontece uma regata tradicional de canoas à vela de pescadores aqui da região. You come around late at night, looking for some arms to hug and hold you tight. Well, I've got two of those, strong as they can be. Still don't expect no more. O Adriano já está posicionado com o drone para pegar uma geral da competição. Bom, faz parte da natureza de um drone voar e eventualmente cair. Faz parte da natureza soprar o vento na direção contrária da que o dia que a competição precisava. E o evento ter que passar para outra data. E a nossa natureza? Como a gente consegue perceber o nosso jeito de funcionar? Essas canoas são conduzidas por pescadores aqui da região há muitos anos. Por gerações, pais e filhos se equilibram nesses barcos rápidos e bem talhados em um único tronco. Mas o que sente uma criança que vai começar a aprender? Na verdade, quando eu era bem pequeno, eu sentia medo só, né? Porque ela, quando você está saindo assim, com vento forte, ela balança no começo. Começa a balançar. Você tem que controlar ela, na verdade. Vamos, Ed. Meu pai era pescador, né? Eu, desde 8 anos, já comecei a conhecer o mar e tudo. Porque eu era o cabeça do meu pai. Daí, onde a gente ia, a gente pescava, tirava caranguejo, e daí a gente levava uma vela dessa. Na vinda, porque já tinha vento, a gente não precisava estar remando. Já armava a vela e já vinha embora. Bem mais rápido. E para registrar de perto a largada da regata, eu pedi carona no barco do Clube Náutico de Antonina, que ia levar o organizador do evento, o prefeito, a primeira-dama. Tive sorte que o Cristiano me deixou entrar no barco. Temos já uns 48 anos já essa regata. Essa é uma edição extra, geralmente a gente faz no final do ano, né? Sim. Essa a gente fez uma regata de carnaval, como se fosse uma extra, porque eles não queriam ficar só com a do final de ano, né? Teve então mais essa de carnaval. Perfeito. E você costuma ver eles treinando durante o ano? Como que é isso? Não, raramente eles treinam. Essa modalidade surgiu assim, que eles iam pescar, na maioria de canoa a remo, e tinham a vela, levavam para voltar à tarde. Então à tarde tinha um ventinho, eles armavam a vela e vinha mais tranquilo, não precisava remar, né? Às vezes vinham de distância longe, né? E a partir daí surgiu esse evento. Então eles já são meio... A prática já... o treino deles é na prática diária, o trabalho deles. Perfeito. E aí o material eles escolhem? Eles escolhem. A maioria é lona plástica, o mais rústico possível mesmo. Alguns, como você viu, acabaram inovando com um tecido de vela mesmo náutica, mas aí às vezes um tecido mais caro a gente não teve ainda como padronizar tudo isso ainda. A gente que não tem prática não consegue colocar ela no lugar. Não consegue. Não tiver prática, não tem como, não consegue colocar ela aqui no lugar. Aqui ela tem o banco é furado e é colocado um negócio lá embaixo, para poder
o mastro da vela entrar dentro para ela não sair. Tem que cortar uma vara de bambu, né? É 12 bambuzinhos que vai. E uma madeira que vai no meio. E o mastro serve de madeira, porque senão ele não aguenta, né, o vento. Tem que ser madeira boa ainda. Senão ele estoura, quando é vento fraco, vento muito forte, daí ele estoura. O material de construção vende umas lonas, né? Daí o pessoal, para fazer uma vela, tem que comprar vai lá, compra tantos metros, daí corta e faz uma vela, tem que cortar ela bem certinho, igual essa aqui que nós temos. Eu vi que durante a competição, assim, quando eu estava se preparando, muita gente, tipo, o mastro foi pra água, ou uma parte foi pra água, aí não sei quem pulou na água para tentar levantar. Como é que é isso? A vela é muito grande, ela se enrola o cabo de tudo, e daí a gente vai ter que, da gente cair na água e outro fica segurando a canoa. E a gente tem que cair na água e desenrolar. Essas lonas, elas rasgam fácil? Não, demora. Tem que usar várias vezes até rasgar. Ela demora a rasgar. Demora. Quando ela é feita nova, ela demora a rasgar. Tá. Conforme o uso, né? Porque eu vejo que tem todo um cuidado para enrolar, tem que saber enrolar, né? Tem que enrolar ela, tem que guardar daí, né? Se ela molhou na água salgada, tem que passar uma água. Porque a água salgada corta. Aí tem o sol também? Enfim. Tem o sol, você fica muito no sol também, tipo, pegando, vamos supor, a pessoa guarda num lugar ali que pega chuva e sol, né? E daí ela enfraquece. Ela fica fraca de encosto. At first I didn't think about it. At first I thought whatever, yeah. O que aconteceu na semana passada que a regata foi cancelada? E daí esse dia estava ventando daqui de cima aqui. Daí de cima aqui não tem como. Tem que ser daqui de baixo, sul. Só um vento só. Daí se tiver de outro jeito, outro tipo de vento não dá. Conforme o lugar que você está, porque não é possível fazer manobra com a vela. Não dá certo. Entendi. Porque assim, todo mundo tá com a vela lá, mas os barcos estão parados. O que está segurando o barco? Na verdade a gente coloca uma vara para cada lado. Assim como uma vara aqui e outra lá. Se tiver duas pessoas, as duas pessoas ficam segurando a vara. Fica segurando a vara, só vai sair na hora que o Hélio dá ele tem uma buzina lá, né? Daí ele dá umas buzinas lá e o pessoal sai. Aí solta as varas. As varas ficam ali mesmo. Fica no próprio lugar. Lá mesmo já tem umas varas já. Aqui dá para ver um exemplo incrível do que é o barco como a extensão do seu corpo. De tantas vezes que o Gustavo já teve nessa canoa, ele percebeu qual é a melhor posição para fazer contrapeso. O cabo enrolou embaixo e ele viu que poderia usar o remo para desenroscar e depois posicionar a vela de acordo com a direção do vento. Ele está totalmente focado nesse momento. Ele tem o controle dos movimentos do corpo e do barco. Ele entende e respeita a força do vento, da água e dos competidores nos outros barcos. O remo vira leme e ele escolhe a direção.
regata teve 3 categorias: bateiras, vela individual e vela duplas. Sempre tem um aí que faz umas canoas bem boas pra corrida. E daí o pessoal agora não, na verdade agora não tá podendo muito fazer canoa, né? Essas madeiras assim grandes que tem, no mato agora não tá podendo mais cortar e fazer. Mas antes podia fazer essas canoas, tudo. E tem alguém fazendo de outra forma, assim, tipo... De madeira, de tábua, né? Essas bateiras. Tá tendo corrida também de bateira. Existe um padrão pro tamanho das velas? Como Tem que é? regra? Não tem, daí cada um faz o tamanho que ele aguentar o vento, né? Uns, como o vento está mais fraco, eles colocam uma vela, eles acham que consegue aguentar a força do vento, né? Daí eles acham que num ano, eu perdi porque a vela é pequena, eles colocam outra mais forte para ter mais velocidade. Às vezes acabam não aguentando a força do vento, né? Mas é uma estratégia, cada um faz isso. A melhor estratégia. Ver outro ganhando lá, a gente também não quer perder, né? A gente vai, tipo, o pessoal, eles estão com a vela grande lá, tipo eu tô com a pequena, né? E aí eu digo, outra vez, já vou com outra grande, né? Vamos correr bem igual eles também. Quando for para armar, a pessoa tem que colocar ali e armar. Se ficar segurando ela, ou ela derruba a pessoa, já chega a derrubar a pessoa. Não tem muito controle, mesmo que tenha controle, assim mesmo ela tem força. Porque o vento pega nela, ela começa. Nossa! Ela tem muita força, o vento. Recebemos seu troféu aí das mãos do prefeito José Paulo Vierazim. E a grana na mão da primeira dama, né? Esse é um evento tradicional da nossa cidade, um evento que conta com o apoio dos pescadores, conta com o apoio da prefeitura e em outros momentos conta com o apoio dos comerciantes que patrocinam esse evento. Esse ano a gente fez com premiação de troféus e o prêmio que foi dividido aos participantes. Então o que foi arrecadado a gente dividiu em premiação.
E nós queremos falar também que no próximo evento a gente quer tratar melhor as regras dentro de uma reunião, porque até então a gente não definiu que tamanho é a vela, se é a vela de lona, se é a vela de tecido apropriado, e a gente definiu algumas coisas, se pode areia na canoa, se não pode, estão questionando, se pode vela náutica, não pode, só vela de lona preta. Então esses questionamentos a gente tem que tratar dentro da reunião. Então, mas fica aqui o agradecimento a todos, parabéns a todos, né, e obrigado à Prefeitura por esse apoio. Tem que ter equilíbrio, né? Para a pessoa conseguir entrar numa canoa aqui e ficar em pé, já está aprovado. Porque não é qualquer um consegue. Ela não... É um troço muito... Igual um troço brabo, que você vai montar nele, mas não é nada, ela é tipo aquela canoa, é a pessoa, né? Que tem equilíbrio na perna, tudo, quando entra no barco. É a mesma coisa que vai entrando num barco, né? Um barco pequeno. Ela começa a pender para lá e para cá. Aí não acontece. Não tem Daí, como... ou a pessoa tem que sentar para ficar quietinho o barco, para ela sossegar, né? Daí, senão... Já dá para ver na hora se a pessoa vai saber ou não. Já dá para ver na hora. A pessoa que entende demais já dá para ver. Senão vira no meio do caminho. Senão já, assim que ele entra com um pé, já cai com o outro nada. Os seres humanos, como espécie, precisam de um balanço entre o tempo que passam em um ambiente estressante, conectados à internet e assistindo à televisão, e o tempo dedicado a atividades ao ar livre, em contato direto com a natureza. Este simplesmente é um pré-requisito necessário ao bem-estar de todos nós como espécie. No Brasil, a conexão à natureza pode rapidamente se tornar um tema altamente inovador. Uma nova onda cultural, uma novidade que poderá atrair dezenas de pessoas. Já estão publicados centenas de estudos científicos cujos resultados demonstram claramente a importância do contato com a natureza para o desenvolvimento cognitivo dos jovens, para o desenvolvimento neurológico, para a manutenção da saúde física e mental das pessoas e para o bem-estar das famílias. Para toda uma geração de jovens que cresceu imerso em tecnologia, cercados de computadores, aplicativos e smartphones, adventos tecnológicos já não são novidade alguma. Então, qual seria o tema? A descoberta, a grande novidade que poderia impressionar e fazer com que toda essa nova geração se apaixone? O que é que poderia deixar todos esses jovens maravilhados, assim como os aviões para a geração da minha avó e os videogames para a minha? A resposta é a natureza. Você concorda? Como é o contato da sua família com a natureza? Sim, a gente está aqui no YouTube falando para você graças a essa tecnologia disponível. Mas a ideia é lembrar como pode ser interessante esse contato com a natureza. E a gente às vezes ouve que velejar é muito legal, mas que começar custa caro. Acho que essa viagem pela costa brasileira vai ajudar bastante a descobrir os vários preços possíveis e as formas de velejar. Eu sou a Aline Sena e esse é um vídeo da playlist Flor de Sal. Se você conhece alguém que ia gostar de ver uma regata como essa, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no joinha. Muito obrigada!